Olá, tudo bem com vocês? Então, eu espero que esteja. Meu nome é Agatha Lisboa. Eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E eu agora estou postando mais vídeos diariamente. Por quê? Porque eu passei um mês, particularmente, sem usar o YouTube, sem usar o Instagram. Por quê? Porque eu acabei explicando no outro vídeo, e pra quem não viu o vídeo, vai ter que ver antes de assistir esse, né? Para depois vocês saberem mais do que aconteceu. Então, gente, aconteceu uma coisa comigo que eu acho que vocês gostariam de saber, né? Então, gente, desculpem porque tá de noite e eu tô falando meio baixo. Mas, então, assim, gente, eu realmente aconteceu essa coisa comigo, por quê? Porque eu estava, era um dia de domingo, pelo que eu saiba, eu acho, né? Porque que eu me lembre, era um dia de domingo, eu estava passeando com os meus pais. E daí, gente, eu fui pra uma praia e daí tinha muita gente. E eu fui, meu pai pediu pra mim ir comprar uma água de coco. Então eu fui comprar. Então, gente, tinha 2 homens atrás de mim e é difícil de contar, é difícil. Tinham 2 homens atrás de mim que particularmente estavam atrás de alguma coisa, só que eu não sabia se era atrás de mim realmente, mas eu sei que eles estavam atrás de mim, e eu comecei a correr, fiquei desesperada. Então, a primeira coisa que os filhos deveriam fazer é pensar, não, mas eu não pensei nisso, eu só pensei que a minha mãe e meu pai, né, quer dizer, estava naquele local. Uma criança, gente, eu só tinha apenas, vocês sabem quantos anos que eu tinha, gente, nesse dia que aconteceu? Eu tinha apenas 6 anos de idade, só que eu já tinha a mente mais crescida do que as outras crianças e eu já tinha evoluído mais e mais, entenderam? Mas assim, então, eu realmente, aconteceu isso, eu fiz uma caminhada de mais ou menos 3 horas até eu chegar perto de alguns barcos, né? Era uma praia, particularmente, bem perto da minha casa, né? Então, sabia voltar para casa, sabia, e eu teria que, de qualquer forma, eu ter falado com a minha mãe, mas até lá eu não encontrei a minha mãe, pois minha mãe tinha ido no banheiro e eu não sabia que ela estava no banheiro, e eu simplesmente, meu pai ficou lá, deitado numa cadeira para tomar um sol, e estava tomando água de coco. Só que daí eu percebi que alguns homens estavam atrás de mim, sendo que eu não tinha feito nada, eu tinha apenas 6 anos de idade, eu mal tinha começado a minha vida, e aquelas pessoas estariam atrás de mim. Para quê? Qual motivo seria, gente? Então, gente, qualquer pessoa, qualquer criança, particularmente de 6 a 10 anos de idade, quando tem esses pensamentos, quando vão a uma praia, um rio ou algo do tipo, a gente sinceramente pensa, né? A gente pensa em quê? Em coisas, vamos dizer assim, mais evoluentes. As crianças de hoje em dia já sabem como é que as coisas funcionam, né? Porque antigamente as crianças não tinham tanta evolução quanto tem hoje, né? Então, gente, eu era uma criança que parecia ter uns 12 anos nessa época, só que eu tinha 6 anos de idade e eu era muito grande, gente. Muito grande. Eu era uma pessoa, que eu me lembro, eu tinha até uma franjinha assim, mais ou menos. E eu parecia ter uns 12 anos de idade, particularmente. E eu estava na segunda série, né? Eu já tinha passado da primeira. E os meus pais me levaram ao shopping. Então, depois disso eu tive que ir pra praia, porque o meu pai foi até um artesanato, que ele teve que comprar algumas coisas. Então, ele passou lá um tempo, olhando as coisas, porque estavam muito baratas, e a minha mãe também ficou lá, né, inusitados por aquelas coisas, né, e eu realmente como eu fiquei, gente. Imagina a pessoa, o estado da pessoa, o estado físico e mental e psicológico da gente.
A gente pensa que aquelas pessoas estão atrás de mim. Eu tenho apenas 6 anos de idade, nunca fiz nada de errado. E o que eu vou fazer? A única coisa que eu poderia ter feito era ter chegado para minha mãe e ter falado. Mas não, eu não cheguei e contei para minha mãe. Eu saí correndo desesperadamente e fui até ao meio do mar, mais ou menos, porque tem a praia e tem o mar. E se você fizer uma caminhada de mais ou menos 1 hora, você já vai encontrar o mar. E daí eu encontrei o mar. No máximo tinha umas 20 pessoas, 30 pessoas lá que estavam no mar e tinha umas pessoas que estavam surfando. E daí minha mãe percebeu que eu tinha passado mais de 20 ou 30 minutos fora e longe. E daí meu pai percebeu e perguntou para minha mãe se alguma coisa tinha acontecido, se eu tinha ido no banheiro, ou se eu estava brincando por ali mesmo. Então a minha mãe percebeu que eu não estava mais brincando e que a moça da água do coco falou que eu não tinha nem pegado a água do coco, que eu tinha saído correndo, né? Particularmente, ela disse que eu tinha saído correndo e não tinha nem pago nada. E daí a moça rapidamente percebeu que aquelas pessoas que estavam lá, não, assim, realmente, aquelas pessoas que estavam lá eram do mal. E ela realmente percebeu que eu estava em uma coisa terrível que se chama. O nome dessa palavra é um terrível abandono, certo? Então, gente, eu realmente não sabia o que eu estava pensando naquele momento de palavras, nem de nada. Eu não pensei em nada. A única coisa que eu pensei foi que eu queria viver naquele exato momento. Qualquer pessoa que tem uma vida sabe o quanto a vida é valiosa e que naquele exato momento que acontecer alguma coisa com você, você vai querer fazer o quê? Você vai querer viver, você vai querer ter tudo, você vai querer viver mais e mais e mais e mais. E de qualquer coisa, de qualquer independência que acontecer na vida da gente, a gente tem que tentar se defender. Então, eu tentei me defender, gente, tentei. E eu me defendi e consegui, gente. Essa mulher maravilhosa, quero mandar um beijo pra ela. Um beijo pra você também. Que eu não me lembro muito do nome dela, gente, mas ela trabalha ainda no artesanato. E até hoje eu falo com ela, gente, porque toda vez que eu passo assim na praia e conheço, assim, fisionomia dela total, eu falo com ela, simplesmente ajudo muito, porque assim, ela foi uma pessoa que me salvou também, me levou até os meus pais. Então, gente, foi assim, ela me levou até os meus pais. Como assim? Ela te levou até os seus pais. Então, gente, como eu falei, tinha acontecido isso, que eu tinha até corrido, porque dava 1 hora pra você chegar no mar, né? Então eu estava na praia, meus pais estavam na praia e eu estava no mar. E eu rapidamente percebi que tinha pessoas atrás de mim. E como é uma coisa ruim de você passar no mínimo 1 hora caminhando, e é ruim mesmo. Eu fiz particularmente parecia um twerking. Então, gente, parecia mesmo um twerking, porque, olha, a uns 15 quilômetros você faz o twerking, e eu fiz há mais de 3 horas, porque, olha só, eu passei 1 hora, 60 minutos, eu passei 2 horas, passei particularmente 1 hora e meia para poder chegar de volta aos meus pais, porque essa moça, eu ia comprar água de coco dela, então ela percebeu que eu tinha sumido, e ela parou de vender lá e deixou uma pessoa, um familiar, sei lá o que era dela. Aí ela deixou essa pessoa cuidando das coisas dela de água de coco que ela vendia. Então ela saiu correndo rapidamente e saiu perguntando para todo mundo a cor do meu biquíni que eu estava rapidamente e a cor do surf, né, que eu estava surfando, né, e perguntou a cor da prancha também, que eu tinha passado com prancha também, gente. Que antigamente eu surfava assim, e daí eu parei mais porque rapidamente eu peguei um medo e peguei um trauma de ir pra praia, assim, e aconteceu isso de novo. Mas toda vez que eu vou pra praia, eu levo sempre os meus primos, levo sempre os meus irmãos, porque eu acho assim, que sempre vai ser uma proteção pra mim. E desde hoje eu sempre agradeço a Deus por ter me salvado desse dia, que esse dia
foi um dos piores dias que já aconteceram na minha vida. Então, eu acho assim, é uma coisa assim que aconteceu comigo, uma coisa que sem palavras, que Deus me ajudou. E eu acho assim, que quando a gente tem uma determinação naquilo que a gente quer conseguir, a gente consegue. Então, eu tentei achar meus pais, eu sabia a cor das cadeiras onde meus pais estavam, eu sabia o nome do restaurante, só que daí aquelas pessoas me perseguindo atrás, o que eu ia fazer? Eu ia voltar ou ia mais à frente, seguir mais à frente e tentar me esconder, pela minha própria vontade de querer viver? Então, gente, é isso aí, né? A gente tem que tentar lutar pelas coisas que são da gente mesma, gente. Por quê? Eu, nesse exato momento, eu acho que eu não estaria viva, né? Agora, eu acho que eu não estaria, né? Viva. Por quê, gente? Eu, sinceramente, eu não estaria viva, eu acho. Mas Deus me ajudou e Ele percebeu, né? Que eu queria viver naquele momento. Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E se vocês gostaram do vídeo, não é mesmo? Por favor, compartilha com seus amigos, né? Também, pra eles virem aqui no canal, dar uma passadinha, né? E é isso aí, gente. Agora eu estou bem. Já se passaram anos e anos. E agora eu estou bem, graças a Deus. E lembre-se, gente, para todas as crianças que estão vendo esse vídeo, lembre-se. Não importa o lugar que você esteja, você sempre vai estar com Deus. E não importa se você se perdeu dos seus pais, não importa se você não tem pai, não importa se você não tem mãe. O que importa é que você viva e que lute pelo aquele corpo que é seu, gente. Lute por tudo que é seu. Porque o foco e a determinação vem em primeiro lugar. E se alguém estiver te perseguindo, gente, por favor, tentem a fuga. A fuga é uma das coisas que mais a gente tem que aprender a fazer, é a fuga. A gente tem que tentar sair daquele lugar, entendem? Quando a gente sai daquele lugar, a gente realmente... Hoje eu estou no shopping e uma pessoa está atrás correndo de mim, sendo que aquela pessoa está fazendo uma maldade comigo e tem um banheiro. Vamos supor, um exemplo, tem um banheiro, você corre pro banheiro, gente. Claro, por quê? A gente tem que tentar se defender das outras pessoas que querem fazer mal a gente, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês gostaram da minha história, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal, porque vai me ajudar muito, certo? E é isso aí. Super beijo pra vocês, né? Espero trazer mais histórias pra vocês.